Hoje está aqui com o Leonardo, o engenheiro Leonardo, e a gente vai falar bastante a respeito de avaliação de imóvel, que é uma dúvida que me trazem bastante, né, a respeito de avaliação de imóvel, como fazer, como se credenciar. Então, eu chamei aqui um especialista, né, na área. Podia ter chamado meu marido, que também é especialista na área, mas meu marido ele é uma pessoa mais tímida, né? Então ele não gosta muito de aparecer. Então eu chamei o Leonardo, que é lá do Patologia Pro, né? Nós fazemos parte aí desse grupo super bacana. Inclusive tem um grupo no Telegram do Patologia Pro que é totalmente gratuito, tá? Pra você entrar. Basta você pedir lá pra entrar, né, no grupo do Telegram. Inclusive, se você não sabe como fazer, manda uma mensagem pra mim, um direct, que eu mando pra vocês o link do grupo, ou também vocês podem mandar no Insta, né, do Patologia Pro, pra daí assim vocês conseguirem entrar lá no grupo do Telegram, tá? Foi. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bom contigo? Boa noite. Rapaz, eu tava enrolado, ó. O Instagram deu uma mudada, então as lives ficam pra direita da tela, né? E eu esperando tu aqui na parte esquerda da tela. Não tem problema, Olha, agora deu certo. tudo bem? Tudo certo. Aqui acabou de cair um pé da água, Ave Maria. então pode ser que a internet não esteja lá aquelas coisas, mas vamos Tá ver. tudo bem aqui, tá tudo bem. Karine, queria agradecer a você aí pelo papo, né? Que a gente tava devendo um ao outro aí essa conversa aí sobre engenharia de avaliações. Podemos fazer uma outra depois sobre diagnóstico, né? Que é uma praia que a gente transita também. Mas obrigado pelo convite, né? Pra gente estar aqui. E vamos embora falar sobre essa que é uma área que eu atuo já faz uns bons aí, sei lá, 15 anos talvez. Olha. Léo, se apresenta um pouco, né? Então, para quem aqui ainda não te conhece, se apresenta, de onde você está falando, com o que você costuma trabalhar. Vamos lá. Bom, Léo Coimbra, né? Eu sou engenheiro civil, já tenho de formado aí 20 e tantos anos. Sou aqui de Pernambuco, né? Morei muitos anos em Recife e hoje moro em Carpina, que é uma cidade próxima aí. E trabalhei, bom, tenho pós-graduação em estatística aplicada. Trabalhei muito com obra pública, privada, consultoria, fiscalização, desde coordenador de SWAP até, enfim, gestor público e privado de projetos. Eu costumo dizer, Karine, que eu trabalhei nas maiores empresas do mundo e nas menores também, né? A experiência, assim, foi muito legal para mim, porque eu vivi muita coisa dos dois lados, de ter estrutura e de não ter nenhuma estrutura. E a Planner é a minha empresa de consultoria, onde eu presto serviço na área de avaliação de imóveis, na área de consultoria de diagnóstico, condomínio, né? Na área de gerenciamento de obra, fiscalização. E, bom, aí também sou consultor, estou gestor do CREA Pernambuco, né? Eu sou gerente aí de administrativo, como se fosse de operações do CREA. Então, tenho esse prazer aí de estar com o presidente lá. Além disso, sou professor, né? E coordenador da Elite Pós, na área de diagnóstica, sou coordenador de avaliações, né? Dou aula de desempenho, de avaliações. E, bom, aí a gente estamos coordenando aí a SEAD, né? Que é o nosso evento que vai acontecer aqui em Recife, de engenharia diagnóstica de avaliações e perícia. E sou vice-presidente executivo da Sóbria, né? Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações. O presidente é o Lutemberg Florencio, que é um grande amigo e uma referência. E eu sou um dos vice-presidentes lá, além de ser também membro do IBAP Pernambuco, né, enfim. E aí é um pouco do que a gente faz, assim, a gente tenta ocupar os espaços que a gente acredita que são importantes, não apenas do ponto de vista da remuneração, Karine, mas também porque a gente entende que a boa engenharia tem que ser defendida, né? Então, Exatamente. IBAP, Sóbria, né, e outros organismos, o próprio CREA também, a gente tem que estar lá para poder defender o que a gente acredita. Eu costumo dizer assim, que 40% do que eu faço me remunera. 60% é o que eu acredito. Uhum. Então, agora eu estava na reunião com o pessoal, os amigos do IBAP, né? Discutindo algumas coisas. Então, é isso que a gente acredita, né? Trouxe aqui esse tema, avaliação de imóvel, porque é um tema que me surge bastante dúvida, né, Léo? Até eu, inclusive, eu já levei pro Léo várias vezes, né? Léo, a gente precisa fazer uma live, a gente precisa fazer É, alguma coisa para levar esse conteúdo, porque realmente me pedem muito, assim, tem muita dúvida a respeito. Então, eu queria começar, né, Léo, trazendo aí o que é a avaliação de imóvel.
Maravilha. A gente, enquanto engenheiro e arquiteto, né, enquanto técnicos e também como agrônomo, a avaliação de imóveis, a gente fundamenta, é um conjunto de técnicas fundamentado no que a gente chama de ciência do valor. Ou seja, é um campo de atuação onde a gente busca, para os diversos tipos de imóveis, né, e aí por imóveis, entenda imóveis urbanos e rurais, buscar algum tipo de valor para esse imóvel. Quando eu falo algum tipo de valor, Karine, é porque nem todo valor é valor de mercado. Já vai a primeira provocação. Eu disse que ia dar algumas cutucadas, né? Pois é. Nem tudo é valor de mercado. Porque imagine aí, talvez você tenha muitos alunos, sei que você tem muitos alunos, que também façam avaliação. E aí você vai se deparar lá, sei lá, em Cascavel, com uma gleba de 20 hectares. Né? Uma terra lá e tal, urbana, ou numa área urbanizável, e você olha para lá e você, a avaliação de imóveis, ela busca sempre comparar, né? O fundamento dela é o método comparativo de dados diretos de mercado, a norma 14653. Eita. E aí, fazendo isso, é o método mais apropriado, né, para a gente tratar por método científico, inferência estatística. E aí você vai pesquisar lá os dados para fazer um tratamento diferencial. Já estou começando a falar da atividade, né? Faz a vistoria, analisa, olha o mercado, vê as condições de contorno, vê se ali tem um APP, se tem algum fator limitante demais, se aquele negócio ali está esquisito ou não, documentação. Tá. Quando tem 35 glebas, é bom, né? Só que não tem 35 glebas, ali só tem uma, duas ou três, que não fazem disso um tratamento estatístico apropriado. Portanto, não dá para achar que eu consiga estabelecer um valor de mercado se nem oferta de mercado tem, entende? Então, por isso que eu digo, às vezes os métodos são mais indiretos, porque o valor não é de mercado, o valor é um valor econômico, o valor é um valor especial, o valor é um valor de desmonte, o valor é um valor sinérgico. Então, a primeira coisa a entender é, o avaliador ele vai sempre buscar atribuir valor àquele imóvel. Pode ser o valor de mercado que é o ideal, pode ser que nem seja. E para quê, né, Karine? E aí me corte quando você quiser, viu? Eu estou aqui fazendo a digressão. Geralmente você tem alguns propósitos. Ou você vai querer fazer uma tomada de decisão empresarial para comprar aquela gleba e fazer um empreendimento, loteamento, Minha Casa Minha Vida. Ou a gleba é sua e você vai para o BNDES para pegar a capital de giro e aí você tem uma garantia bancária, né? Ah, aquela gleba vale 2 milhões de reais. Eu quero pegar 1,5 milhão. Então, vou fazer uma negociação com o BNDES e aí eu vou dar esse ativo em garantia. Maravilha. Né? Ou então, quero comprar aquela casa. E aquela casa ali é uma casa financiada pela Caixa Econômica. E a avaliação do avaliador, esse credenciamento que se fala tanto, né? É justamente para que a gente dê valor àquela casa, né? Você possa comprar a casa, a própria casa é garantia da operação, né? E aí o banco ele entende que aquele laudo seu é um bom subsídio. Ó, o laudo que Karine fez, 500 mil reais aquele apartamento, está segundo as normas técnicas. Então a Caixa pode aceitar esse imóvel por esse valor, fazer o financiamento nos critérios e a garantia será o próprio imóvel. Ou seja, se Karine não pagar, eu posso tomar esse imóvel e executar em leilão partindo desse próprio valor. Então há questões administrativas, há questões de ordem de financiamento, há tomada de decisão e também há questões periciais, desapropriações. Vai passar uma rodovia ali, eu preciso indenizar o cara. Qual o valor? Tem que ser instruído um processo por um laudo de avaliações. Ah, tem uma questão de renovação de aluguel, né? Ou revisional de aluguel. Então veja que existe uma série de coisas que no âmbito administrativo, no âmbito consultivo, trabalhando para bancos e para perícia, sendo parte, autor ou ré, ou até perito, o laudo vai ser sempre um subsídio técnico para a tomada de decisão, para instrumentalizar ou para instruir uma boa decisão, né, seja em qual dimensão for. E aí, para isso, a gente tem as técnicas que sempre se fundamentam em ciência, método científico ou abordagens mais indiretas, se assim for necessário. Perfeito. Então, é bem importante para diversas situações. Muito. Por exemplo, Karine, só um exemplo pouco dito. Karine se juntou com Francisco, que é o marido dela, e vai fazer uma incorporação. Eu quero fazer um apartamento, um prédio lá, são 18 unidades.
Karine quer fazer uma boa tabela de preços. Então, Karine pode fazer um modelo, contratar, sei lá, alguém da região para fazer um modelo de inferência que explique qual é o VGV daquela incorporação, ou seja, qual é o valor geral de vendas. Esses apartamentos aqui, eles serão vendidos por quanto? A tabela de preços. Você pode fazer por inferência. Seria até bom fazer, por quê? Porque já que tu vai financiar pela Caixa, o laudo que vai vir vai ser por esse método. Então, tu já está casando o teu preço de venda com o método de liberação de recursos. Léo, me veio uma dúvida. Karine vai fazer um prédio de 10 pavimentos. O que aqui importa, né? O primeiro andar é o mesmo valor do último andar? Não. Temos uma variável, né? O andar. Quantidade de quartos, nascente, poente, né? Se tem piscina, se tem brinquedoteca, se tem coworking, se tem área de lazer, se a piscina é embaixo ou em cima, quantidade de vagas de garagem, se é porcelanato ou cerâmica, percebe? Se tem varanda ou não, se a fachada é textura cerâmica ou ventilada. Então, esses elementos têm que estar no jogo para que você consiga modelar. E, claro, você pega uma tabela de preço, né? Cada unidade tem um valor diferente. Não é porque está no mesmo prédio que é o mesmo valor. Geralmente, quem é mais alto, se tiver elevador, se não tiver, mais barato. Né? Veja que tem vários elementos. Então, essa é uma das aplicações possíveis. Dentre tantas outras que a gente vai falar aqui ainda. Exatamente. E quais são os métodos de avaliação que existem, assim, os principais? Boa. Basicamente, a gente divide em grupos. Tem um método comparativo, né? Que é um método onde você vai, sei lá, vai pegar a tua casa e eu preciso avaliar a tua casa. Então, eu vou tentar buscar ali na região, baseado no princípio da semelhança e da aderência, casas parecidas com a tua. Então, que tenha uma área parecida, quantidade de quartos parecida, né? Padrão construtivo parecido, estado de conservação parecido, localização parecida, relação área construída, terreno parecida, se tem ou não piscina. Então, os atributos, eles são modelados a partir de uma pesquisa. Isso vai gerar um modelo de inferência que vai explicar este mercado que explica essas casas. Claro, no intervalo ali, a sua casa tem 100 metros quadrados, eu vou pesquisar a casa com um pouco mais, com um pouco menos, né? E a gente vai construindo. Esse é o modelo pelo método comparativo direto de dados de mercado. Esse é o principal modelo e a norma diz que ele é um modelo a ser perseguido. Ou seja, é um modelo que eu tenho sempre que tentar usar. Porque é um método que ele é direto, ele vai buscar e dá um tratamento inferencial, portanto, um método científico. Léo, não consegui. Naquela região não tem casas para eu compor o método. Tá bom. Mas tem terreno? Tem terreno. Então, passarei a um método indireto. Né? Então, eu vou ali avaliar o terreno em separado e depois vou avaliar a benfeitoria, como se fosse apenas a obra, como se fosse um orçamento paramétrico, entendeu? Então, eu vou olhar ali para o CUB, vou olhar ali para o SINAP, vou compor um orçamento, né? Vou somar essa benfeitoria. Se ela for nova, se ela for usada, eu vou depreciar, tem métodos para depreciar. Vou colocar ali, né, um BDI daquela obra, vou compor ali, né, o que a gente chama de fator oferta, e vou compor de forma indireta. Isso é o que a gente chama de método evolutivo. Ou seja, é um método que reproduz o custo, né, e soma ele ao terreno. E tenta, de forma indireta, comparar terreno com terreno e somar as obras. Né? Método evolutivo. E aí, outros métodos podem acontecer. Quando você parte ali para, mas eu fui procurar o terreno, não tem terreno também. Vai piorando, né? Pois é. Quando não tem terreno possível, esse é um método para terrenos, eu tenho que apelar para um método involutivo, onde, com a questão da gleba, né? No método involutivo, esse é o mais complexo, diria eu. Eu tenho que supor um projeto de implantação para aquele terreno e depois fazer uma conta voltando, ou seja, eu suponho um projeto paradigma, aqui cabem lotes, aqui cabem casas. Aí faço a avaliação dessas unidades, eu tenho a receita. E depois eu vou tirar da receita os custos, as despesas e o lucro. Quando eu tiro da receita menos custo, despesa, lucro e outras coisas, o que sobra é o que eu posso pagar pelo terreno. Acaba sendo um valor econômico do terreno. Eu trago um fluxo de caixa e tal. Então, eu simulo uma incorporação. Esse é um método involutivo. Né? E tem os métodos de capitalização de renda. Né? Ou seja, eu vou avaliar uma sala comercial para um fundo imobiliário. Vou avaliar um hotel.
Aí são as valuations, né? Ou seja, os empreendimentos, os negócios. Uhum. Aí são avaliações econômicas, onde eu projeto o fluxo de caixa, né? E avalio as projeções de fluxo de caixa para o futuro. Ou seja, é um tratamento bastante econômico, bastante indireto, bastante perigoso e que deve ser usado no limite do conhecimento para a gente não fazer besteira. Porque existe muita besteira aí com cara de laudo bonito, viu? E acaba dando problema. Eu atuo em todos os métodos. Dou aula de todos os métodos. E confesso a você que não gostaria de ver ninguém empolgado com nada que não fosse um método comparativo. Porque já tem muita estatística e inferência para estudar e já dá para viver uma vida dele. 90% dos casos você vai tratar com ele. E quando não for tratar com ele, Karine, eu aconselho a você que ou você saiba fazer ou procure quem faz. Não tente fazer de primeira um método indireto. É muito perigoso, que você vai estar lidando com instituição bancária muitas vezes, ou perícia. Então, eu já participei de necessidades técnicas de colegas, de arbitragens e de sentar numa mesa para discutir, porque o colega, que era para ter avaliado de uma forma a dar 6 milhões, ele errou a avaliação por ser um método indireto e passou a avaliar por 7 milhões. Ele deu um furo de 1 milhão, tá certo? Em um ambiente público. E aí foi um problemaço. A gente acabou conseguindo contornar a situação, entendendo que não houve imperícia, que ele atendeu a norma, mas que ficou a lição ali de que a gente precisa ser muito criterioso nisso, entendeu? Que é muito dinheiro, muitas vezes, entendeu? Sim. Perfeito, Léo. E uma dúvida que chega muito até mim, né, é a respeito do credenciamento em banco, porque trabalhar com avaliação de imóvel tem bastante demanda quando você é Uhum. credenciado em banco, né? Até o Francisco, né, é credenciado pela Caixa Econômica Federal. E eu vejo isso, né, de perto, assim, como é recorrente a questão de trabalhos, tudo. E até esses tempos, né? Acho que 2 meses atrás teve ali o credenciamento da Caixa. E foi aquela corrida, era um monte. Meu, aí aquela época ali, Léo, eu recebia perguntas assim todo dia, sobre o credenciamento, o que pede, como é que faz. E assim, eu jogo essa bomba pra ti aí. Não, vamos Me embora. explica o que seria, né, o credenciamento? Todos os bancos aceitam? Como é que funciona isso, hein? Maravilha, esse é um assunto bom porque está na época, né? Vai abrir o segundo ciclo da Caixa aí. Então, como é que funciona, gente? Vamos, para que todo mundo... Esse é um assunto bom. Os bancos, para liberar crédito imobiliário, né, ou garantia bancária, né? Ou seja, eu vou comprar, para a Caixa Econômica, que é o de todo mundo, né? A Caixa precisa vender imóveis, crédito imobiliário, Minha Casa Minha Vida ou não, ou SBPE. Então, ela tem que, Karina quer comprar um imóvel de 300 mil reais. Maravilha. Uma das etapas é a Caixa entender qual é o valor daquela garantia, daquele imóvel. Porque entenda, um imóvel de 300 mil reais, tá certo? A Caixa vai te financiar, tu vai ter que pagar lá, sei lá, 30% do imóvel e financiar 70%. Maravilha. Então tu vai pagar, vai ter financiado aí ao longo de 30 anos, 210 mil reais. E o resto tu vai ter que pagar, né, ali. Saca FGTS, aquela coisa toda, né? E aí, o que a Caixa faz? Ela vai para a construtora e vai fazer o financiamento e vai dizer o seguinte: Karine, você é minha mutuária. Eu vou pagar ao construtor à vista por esse apartamento. Na verdade, quando a Caixa ela está comprando o direito de lhe cobrar, entendeu? Você agora é devedora da Caixa, não da construtora. A construtora recebeu o dinheiro à vista. Maravilha. Portanto, a Caixa está comprando esse direito de te cobrar. O apartamento está alienado. E aí, para que ela tenha segurança na instrução desse financiamento, ela precisa de um laudo técnico que diga, de fato, a ela, demonstrado por A mais B, que o valor daquele imóvel de mercado é 300 mil. Porque a partir daquele laudo, que é 300 mil, é que ela vai liberar o recurso, né? Uhum. Que é 70%, por exemplo, né? Então, aí, esse laudo, que tem que ser feito por alguém técnico, engenheiro ou arquiteto, para que atenda às normas técnicas e tal, ele vai ser o subsídio técnico para que a Caixa ela libere esse recurso, tá? Uhum. Eu estou com a garganta, né? Já viu, né? E aí, por isso que ele faz o credenciamento bancário, porque a Caixa não tem engenheiro para tudo. É muita gente em muito lugar, é o Brasil. Uhum. Então tu tem aí, sei lá,
6 mil credenciados, empresas sempre, né? E aí você tem que, ela abre de 5 em 5 anos editais, para que você comprove sua experiência, se habilite nas atividades, são várias, não precisa ser em todas, a avaliação é uma delas, e aí você demonstra que você é capaz de fazer. E aí a Caixa vai avaliar e vai te credenciar. Isso vale para crédito imobiliário, que é o caso, mas há outros bancos, por exemplo, a gente tem aqui o Banco do Nordeste, que é o equivalente ao BNDES regional. Aí vocês devem ter um banco desse aí, né? Um banco de desenvolvimento regional, né? Não sei qual é o nome dele, mas deve ter. E aí, o Banrisul é um banco desse, na região aí do Sul, né? Então, eles fazem crédito que não é imobiliário, mas que é garantia bancária. Por quê? Porque é liberação de capital de giro. Você tem uma empresa, você quer pegar 500 mil, e aí você tem, por exemplo, um galpão. Você dá o galpão em garantia também. Também é um avaliador que faz isso. É o mesmo processo. Entendeu? Então veja que o banco ele usa isso como um subsídio para tomar a decisão e aquele ativo vai ser a garantia de quê? De que você vai pagar de todo jeito, ainda que você não pague. Porque se você não pagar, ele vai e toma. Peculiaridades. O banco tem interesse em tomar o imóvel de alguém? Não. O banco não tem interesse. O banco tem interesse que você atrase um pouquinho, que você paga logo depois com juros, entendeu? Mas ele quer que você sempre atrase um pouquinho e sempre pague. O negócio do banco não é executar. Para o banco é péssimo. Porque se ele executa, ele vai ter que ir para leilão depois. Tem toda uma estrutura anexa de tomada, de muitas vezes reintegração de posse, entendeu? Uma série de questões que não é do interesse. O banco não é leilão, o banco não é executor, o banco é emprestador de dinheiro, entendeu? Ele é intermediador financeiro. Então a gente atua nisso. Existe um fundamento para isso, né? O sistema financeiro nacional, ele é muito robusto. Então, os bancos públicos, eles não podem prescindir disso. Está lá no chamado Acordo de Basileia. Lá em Basileia, né? Para você fazer uma operação financeira acreditada, fundamentada, é preciso que você tenha lastro. O lastro se dá por garantia real, por garantia fiduciária, uma série de questões. No caso aqui, a garantia é real, sabe por quê? Porque existe realmente um ativo que está subsidiando a garantia. Então, os bancos trabalham assim. Aí você me pergunta, os bancos públicos todos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BNDES, os regionais, todos são assim. Léo, e os bancos privados? Também. Só que nos bancos privados existe um certo... É muito mais restrita a entrada. Os métodos utilizados são métodos muito menos científicos e muito mais para compor uma solução de contorno que atenda aos acordos de Basileia e tal, mas não tem a rigidez que os bancos públicos têm. E nos bancos privados tem sempre um IAzinha, entendeu? Que roda lá vários método fatores e tal. Você acaba sempre podendo fazer de forma mais discricionária, porque ele não está tão vinculado a essa legalidade pública. Mas também fazem. Não deve ser o objetivo de ninguém, ou da maioria das pessoas, porque de fato é de difícil entrada e muitas vezes é através de relações que são até pessoais, de credibilidade, de conhecimento, isso é possível, senão é ilegal, né? O lobby é uma coisa que existe, né, nessas coisas, e às vezes até o próprio cliente pode trazer a empresa e ela, desde que ela apresente um laudo ok, o banco ele pode aceitar e não tem nada de errado nisso não, entendeu? Então, os bancos têm essa finalidade aí, entendeu? Entendi. E o que pedem? Porque tu falou que são várias coisas que a pessoa pode se candidatar ali, né? Na hora que se inscreve. Mas para avaliação de imóveis, o que geralmente é solicitado? O que a pessoa tem que ter de formação? Pede-se um currículo, algum curso específico de inferência? Maravilha. O que é solicitado? O edital ele é expresso. Então ele diz, você tem que, para prestar serviço para o banco, tem que ser engenheiro, para zona urbana, né? Tem que ser engenheiro civil ou arquiteto, graduado. Tem que ter pós-graduação? Não. Não quer dizer que não possa fazer, que não seja bom fazer. Eu sou coordenador de pós. Mas para o edital, não precisa ter pós-graduação. Ter pós-graduação garante o credenciamento? Não. Garante a boa técnica, né? Tá. Então, o primeiro ponto é ter o diploma de formado. Né? E claro, né? Você tem que estar... essa conversa que eu detesto, tem que ter o CREA-ativo, né? Você tem que ser um profissional do sistema. CREA ou CAL. Maravilha. Além disso, aí você tem que ter um curso, no mínimo, há bancos específicos que pedem mais, né? Por exemplo, a Desen Bahia.
acho que era 100 horas de curso de avaliações. Mas, em regra, são 20 horas de curso de inferência estatística, né, emitido por um profissional habilitado. Eu estou falando de Lutemberg Florencio, de Murilo Reis, de Rubens Dantas, né, dessa turma que dá treinamento aí, Serginho Pires, que é da região aí, né, os IBAPs fazem isso, a Sóbria faz isso. Então, tem que ter essa comprovação. E, além disso, Léo, tem que ter acervo técnico. Veja, aí antigamente não precisava. Ele dizia assim, ó, eu quero que você me apresente 3 laudos do método comparativo. E aí ele diz como é que quer. Grau 2. 2 laudos do método evolutivo. E aí, quando vai aumentando a régua, ele vai pedindo mais coisas. Se você quiser avaliar shopping center, eu posso lhe credenciar. Mas você vai ter que me apresentar 5 laudos de método econômico. Pouca gente tem. Se você quer fazer só Minha Casa Minha Vida, 3 laudos funcionam. Então, a Caixa tinha essa prerrogativa. Esse edital agora veio bem mais puxado, né? Eles subiram muito a régua. Isso tem um motivo que eu posso falar daqui a pouco. É aumentar muito a régua. E aumentou. Então, as comprovações foram maiores. Inclusive, ele pediu não apenas os laudos completos, tá? Porque tem um laudo simplificado, que é um pouquinho menor. Isso. E, além disso, ele pediu que você comprovasse para algumas atividades o CAT sem atestado. A CAT sem atestado, ou seja, um relatório de certidão de acervo técnico que não tivesse, não necessariamente precisava ter o atestado. Léo, não entendi nada. É porque você faz uma obra, uma atividade de engenharia, né? Você, se for um contrato público ou até privado, o cliente pode emitir um atestado de que você prestou aquele serviço. E você pode dar entrada no CREA para que esse atestado vire uma CAT, né? Uma certidão de acervo técnico. Mas, se você amanhã entrar no site do CREA, do seu CREA, e pedir para emitir um relatório de CAT sem atestado, ele vai gerar para você CAT sem atestado, apenas compilando as ARTs que você preencheu. Entendeu? Então, se você fez lá 8 obras, mas você não tem atestado, vai ter um relatório das 8 obras com CAT lá, que você emitiu a ART. Entendeu? Cara, esse do atestado, para efeito de Caixa Econômica, ele não pediu, mas poderia ter pedido. Então, veja que ele subiu a régua, Karina. Né? Antigamente ele pedia quase nada. Mas em função deste boom que a pandemia trouxe, a avaliação de imóvel virou uma meca, né? Virou assim, uma nova Dubai, o que efetivamente é uma bobagem, não é exatamente assim. Criou-se uma indústria, um modelo de negócio, e você está aí em Joinville e fazer avaliações em Natal, e fazer avaliações em Manaus, e você criar um modelo de negócio para estar em todo lugar. Léo, isso é possível? É possível. E tecnicamente, né? Aí eu acho que cabe várias contestações. Né? Você vai avaliar um mercado que você não conhece pelos olhos de quem? De uma pessoa que você também não conhece, que você não sabe a competência técnica, que você não sabe se vai conseguir olhar o entorno e o próprio imóvel, como gostaria, o banco, inclusive. Então, a pessoa que está fazendo a vistoria não é a pessoa que está fazendo o laudo. A pessoa que está fazendo o laudo não conhece o mercado. E a pessoa que está fazendo a vistoria não conhece a pesquisa que tem que fazer. Então, são pessoas diferentes tratando o mesmo assunto para um mercado que, na realidade, nenhuma das duas conhece. Então, isso é um problemaço. Na minha cabeça, é possível fazer? É claro que é. E aí eu falei que ia explicar por que é que o edital veio assim. Justamente porque houve tantos problemas ao longo do Brasil. Aqui em Recife, pelo menos, vinha muita gente de Natal, de Cuiabá, sei lá, de Santa Catarina, fazer avaliação em Recife. Claro que não, ele tinha uma pessoa aqui para fazer. E conversando com o próprio mercado, com os corretores e com os correspondentes, a gente viu o seguinte, esses caras não sabem o que estão fazendo e estão volatilizando muito os preços de mercado. Então, houve um problema de qualidade no mercado imobiliário em função dessa enxurrada de avaliadores à distância que não sabem o que estão fazendo. Isso é um problema seríssimo. A Caixa Econômica, eu estou falando como especulador. Eu não conheço ninguém na Caixa. Na minha forma de ver, na minha percepção, a Caixa Econômica entendeu isso. E disse, não, tem que aumentar a régua. Porque tem um monte de gente fazendo besteira aí. Um monte de idiota querendo ficar rico e ficando. Né, sem nenhum critério.
Estou dizendo isso porque eu fui parte nisso, sabe? Ao vender, minha esposa é corretora, e uma pessoa foi fazer uma avaliação. Quando eu olhei para a empresa, era de Cuiabá, mas a menina era daqui. A menina nunca chegou no imóvel, ela simplesmente, como não estava no roteiro dela, ela deixou para lá. E eu não fui atendido na demanda, ou seja, é esse nível de trabalho que a Caixa estava sujeito. Então, é um problemaço. E aí a Caixa, de forma adequada, botou para torar no edital, para que as pessoas pudessem entender que o mercado, inclusive restringindo a área de atuação, não dá mais para estar em todo lugar. Entendeu? Então isso é um problema que a gente ainda vai ver as cenas, inclusive porque houve um movimento grande de, inclusive já existe ainda, né? De diminuir a atividade, né? De restringir a atividade, não para avaliações, vistoria e tal, porque eu acho que a gente, em algum momento ali, deu um tiro no pé quando a gente não fez um bom trabalho como engenheiro. Entendeu? Então, claro que eu não acredito que isso vá acontecer no limite, mas houve um momento em que a gente pensou que podia ser um problemaço isso. Porque a gente mesmo, os engenheiros aí 4.0, nessa turma bacana, né, fez muita besteira e acabou produzindo peças técnicas absolutamente horripilantes. Várias delas chegaram até mim para dar parecer. Aí, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, mais ou menos por aí. Perfeito. E dentre os serviços que tem ali para se candidatar, né? Se cadastrar ali dentro da Caixa, tem algum que pode ser corretor, que tem o Cresci? Não, para edital não. O Cresce, né? Não. Para o edital de credenciamento para mercado imobiliário, para avaliação de imóveis, é engenheiro ou arquiteto. Tá? Você não tem. Os corretores podem trabalhar com Caixa Econômica, tá? Existe credenciamento para corretor, mas não para avaliações. Por exemplo, para leilão, algumas atividades têm edital específico para corretor. Inclusive, minha esposa é corretora e a gente vai fazer uma hora isso, mas não para avaliação de imóveis. Né? E com isso eu não estou dizendo em momento nenhum que Bom, minha esposa é corretora, né? Quem sou eu para falar mal? Exato. Cada um no seu quadrado. E também não estou nem dizendo, o corretor botou que era 400 mil reais aquele negócio. Eu não estou discutindo se o valor pode estar certíssimo. Entenda que o laudo ele segue uma premissa. O laudo é uma peça técnica para instrução, ou seja, o laudo se propõe não apenas, Karine, a colocar o valor, mas a demonstrar o valor. Porque apenas demonstrando o valor, ele é capaz de instruir um processo administrativo, no caso do credenciamento, ou até judicial. O corretor ele vai elaborar um negócio chamado PETAM, né? Que é um parecer técnico de avaliação mercadológica. E na maioria das vezes vai pegar 3 ou 4 dados lá, fazer uma média e dizer que aquilo é o mercado. Veja, isso não representa nada. Isso é apenas uma conta de chegada. Me perdoem os corretores, mas é como a gente entende tecnicamente e cientificamente. Então, o valor pode estar até certo, mas ele não é a PETAM não é capaz de demonstrar cientificamente, através de um modelo, de uma equação, né, como a gente é. E é por isso que se serve para o banco. Né? O banco ele quer alguma coisa, uma peça que instrua, que demonstre, que seja capaz de ser auditada e que possa contrapor. É uma peça científica, entendeu? Diferente do corretor. Então, só para esclarecer, né? Quando alguém chega precisando de um laudo de avaliação de imóvel, e hoje se chama tudo, não vem com essa sigla PETAM. Ele chega pedindo um laudo de avaliação de imóvel. Então, Sim. quando que esse laudo ele pode ser realizado por um corretor e quando que ele pode ser realizado por um engenheiro, quando ele deve, né, ser realizado por um engenheiro, por um arquiteto? Como que a gente explica isso? Qual que é a diferença, né? Veja só, para efeito de laudo, o corretor ele não pode fazer um laudo técnico, ele não tem habilitação técnica para isso. Ele não tem sequer formação para isso. Tá? A PETAM é uma peça própria do corretor, que na verdade é uma opinião. Ele pode dar uma opinião, qualquer um pode dar uma opinião, e ele mais ainda. E ele conhece de mercado. Agora, se você quiser um laudo para subsidiar uma tomada de decisão empresarial, uma renovação de aluguel, uma desapropriação, uma contestação de aluguel, um financiamento bancário, uma liberação de recursos para capital de giro,
ou uma contestação judicial, uma partilha de bens de família, qualquer necessidade de valoração de algum ativo, seja para aluguel ou para compra, em caráter judicial ou administrativo, essa peça deve ser um laudo de avaliações tecnicamente produzido por um técnico, ou avaliador, ou engenheiro, ou arquiteto. Não cabe a um perito fazer uma instrução de qualquer processo judicial ou não, apenas por uma petam. Porque ela por si só, ela não demonstra nada. Ela é um papel que tem um valor. Podia ser outro valor, porque não tem demonstração. No nosso laudo, ele vai ter lá a base de cálculo, o relatório estatístico, os modelos de regressão, a caracterização. Geralmente um laudo desse tem 70 páginas. Uma petam tem 3, né? Então, e algumas fotos e tal. Então, são modalidades de informação completamente diferentes. A gente consegue demonstrar. Então, ele serve para tudo isso aí. Vou fazer uma fusão e aquisição de empresas. Vou distribuir cotas. Quanto vale a empresa? É uma valuation. Somos nós de novo, entendeu? Então, veja que são outras coisas, mas que o laudo serve para fazer. Já a petam não servirá. Tá certo? E para fazer a petam, tem alguma regra? Tem que apresentar X valores, tem que fazer por tal método? Não, a petam geralmente... Eu já avaliei várias petams, tá? Pareceres que eu fiz. A petam geralmente é uma média de 3 ou 4 dados. Pode ser mais, pode ser menos, né? Mas a petam nada mais é do que pegar 3 ou 4 casos ali e fazer uma média, né? Se tiver algum corretor aqui, pode dizer que não. Mas será verdade, né? Eu tenho várias aqui no computador. E corretor pode fazer pelo método que engenheiro arquiteto faz? Não, e assinar por isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo que a gente faz... Nós somos engenheiros e arquitetos, né? Os engenheiros, para todo laudo técnico, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, né? Uma ART, que é o que diz ali da nossa responsabilidade. Porque, veja, na petam não tem isso, né? O cara assinou e foi para a vida. Na hora que... Vou fazer um paralelo lá com sua inspeção predial, que você faz muito. Na hora que Karine diz que você pode ficar naquele prédio que ele não vai cair, e tem uma ART para isso, se ele cair, Karine é presa. Na hora em que Léo diz que aquele imóvel vale 700 mil reais e ele vale 300, e a BNDES liberou, Léo é tido como bandido, como estelionatário. Por quê? Porque ele não... a gente, enquanto técnico, a gente não pode alegar ignorância. A gente se meteu a fazer porque quis. E tem responsabilidade técnica. No caso do arquiteto, é a RRT. No caso do engenheiro, é a ART. Mas a bronca é a mesma, tá certo? E o cilindrol também é o mesmo. Então, eu digo muito assim, quando você se meter a assinar laudo técnico, veja o problema. Eu estou aqui em Carpina. Eu vou fazer uma avaliação em Rio Branco, no Acre. Eu vou assinar por um mercado que eu não conheço. Eu posso estar cometendo um problema, ou um crime até, na medida em que eu... Né, de liberação de recurso público a mais para o erário de forma indevida. E eu não vou poder dizer, mas o meu modelo de negócio, mas a pessoa... Não, amigo, foi você. Você não assinou, não foi? É pau. Entendeu? Então, a responsabilidade, inclusive, de quem desenha esses modelos de negócio é muito grande, Karine. Sabe por quê? Porque, no limite, é uma coisa que ninguém dá em aula aí. Eu tenho uma palestra sobre isso. Nós somos, em relação à Caixa Econômica, por exemplo, aplicadores de política pública, não é? Percebe, o crédito imobiliário ele é função da poupança, do FGTS. Então, é recurso público do povo, das pessoas, que vai virar moradia para as pessoas, financiando obras que têm apoio à produção público também. Na hora em que você aloca mal esse recurso, você vai ser responsabilizado por isso. Porque você não pode dizer que não sabia fazer. Você é técnico para isso. E você assinou para isso. Então, é uma responsabilidade indelével. Não tem como você sair dela. E na hora em que você faz um laudo que tem o dobro do valor, me permita, você vai ter que ser questionado em nível judicial até. Entendeu? Aí podemos passar para uma outra etapa disso. A gente está falando de valor. Não é? Mas e a questão da vistoria? Imagina que aquele imóvel... eu disse a você que ele tem que ser garantia, não é isso? O imóvel tem que ser a garantia daquela operação por 30 anos, por 20 anos, sei lá. Mas ele só será uma boa garantia se ele estiver vivo, né? Se ele continuar existindo. Aí você começa a entender o seguinte, Léo, então quer dizer que se você for fazer uma vistoria num prédio e você identificar, durante a vistoria de campo,
que tem uns pilares ali com diagonal, que talvez aquele prédio esteja recalcando, ele não é uma boa garantia. A garantia está negada. Seu marido deve ter muitos casos desse, de olhar a vistoria, eita, o valor de mercado para esse bem, o valor de referência para esse bem é tanto. Mas a garantia está negada porque não é um bom bem. Está cheio de patologia, cheio de problema. Então, como garantia, não é uma boa garantia. Você até avalia o mercado de referência, mas não como garantia. Mais um motivo para que não seja um corretor. O técnico, a vistoria, é uma etapa científica do processo. E entenda, o valor atribuído é relacionado a uma pesquisa que vai explicar o mercado de referência daquele imóvel. Mas ninguém faz uma pesquisa, Karina, para imóveis com recalque. É para imóveis bons. Não dá para botar uma variável. Ninguém coloca isso na venda, né? Ah, ó, 200 mil, mas tem recalque, então desconta 10. Exato. Temos a oportunidade de negócio, viu? É 200 mil, mas ele tem recalque, é 110. Ninguém vai fazer isso. Não é assim? Parece uma brincadeira, né? Mas é aquela coisa da BMW, né? Você vai comprar uma BMW, é linda. Pois é. Mas quanto vale uma BMW? Para o mercado, tanto. 320i. Certo? Mas com o motor batido? Mesma coisa. É a mesma coisa. Para comprar a BMW, tu leva um motor, tu leva um mecânico, não é? Para fazer a avaliação, é um engenheiro, é um arquiteto. Então há a questão também técnica do produto ser um bom lastro ao longo do tempo. E o pior, parece uma coisa óbvia. E aí veja como isso piora a condição da avaliação à distância. Como é que a pessoa faz o modelo de negócio aí? O pessoal abre um... Veja só, eu não precisa dizer nome, né? Gente, é o seguinte. Arrasta para cima, vem para a imersão, vai abrir o carrinho e ao final disso eu vou fazer uma turma, né, assim, e você vai se formar e tal. E aí, os 10 melhores alunos eu vou contratar para ser meus avaliadores ao longo do Brasil. Assina aqui um contrato, né, assim, e aí faz assim. Essas pessoas sempre foram online, nunca apertaram a mão, e a vistoria, a pessoa que está aqui de head, né, que está aqui de gênio da lâmpada, não vai fazer a vistoria e vai confiar na vistoria que alguém vai fazer. E vai dizer, não, mas eu formei a pessoa. Tu não apertasse nem a mão da pessoa, como é que tu formasse ela? Como é que tu vai garantir que a pessoa vai ver tudo? Como é que tu vai garantir que a pessoa vai fazer uma... Porque é uma inspeção predial, tá? É uma inspeção predial de pequeno porte. Como é que, Karina... Por mais que você treine as pessoas, Karina, você não pode garantir que uma aluna sua de Ananindeua vai fazer o que você gostaria. Porque você não está lá, o dia pode estar ruim, ela não tem experiência, os critérios... E assim, está muito longe. Então ainda tem esse problema da questão técnica da vistoria. E também tem a questão assim, né? A gente não tem controle se a pessoa de fato viu a aula, se a pessoa entendeu, porque pode deixar lá rodando só para contar, né? As horas lá. Então, a gente não tem como certificar disso, né? Até eu tenho, né, um vídeo no meu canal do YouTube, até inclusive se tiver alguém aqui que ainda não me acompanha lá no meu canal, por favor, Engenheira Karine Baptista, tem vídeo novo toda quarta-feira às 11h45, fazendo aqui o meu merchan. É uma máquina de produção, viu? É uma máquina de produção. E daí, ó, teve uma pergunta aqui no vídeo de avaliação, né? Enganada quando diz que só engenheiro e arquiteto pode ser avaliador de imóveis. Sou corretor de imóveis e atuo como perito avaliador de cadastro no KNAI. Maravilha. Para banco público nunca será. Jamais será. Para banco privado também não. O que acontece com o pessoal de corretor que tem essa... ele é avaliador no KNAI. É obrigado a fazer? Não, não é não. O que é que acontece muito, Karine? Você tem lá uma comarca, numa cidade do interior, onde não tem nenhum engenheiro de avaliações. E o juiz tem um monte de bronca para resolver. Para não ficar sem opinião técnica, ele vai resolver com quem tem. E muitas vezes o corretor é uma pessoa boa, veja, é uma pessoa boa, que conhece o mercado, tá certo? E que vai fazer uma função ali para poder subsidiar um valor. Continua sendo uma petã e a peça técnica continua não demonstrando nada. Mas é o que o juiz tem na mão. Ele não tem engenheiro e arquiteto. Tá? Nós não somos nem 1% das pessoas. Os técnicos de avaliação de imóveis, engenheiro e arquiteto, eu acho que nem 1% de quem é formado em engenharia e arquitetura faz avaliação de imóveis. É muito pouca gente ainda. Entendeu?
E aí, nessas situações específicas, né, os juízes acabam nomeando isso por confiança mesmo, por falta de alternativa mesmo. Inclusive, Murilo é um cara que posta muito as decisões, né? Tem muito juiz revendo isso e caindo com decisão, né? Ó, o perito caiu agora, tem que ser um arquiteto ou um engenheiro. Né? Mas, de fato, acontece isso quando você não tem alternativa. Aí é exceção. Entendi. Ó, a avaliação de imóveis pode e deve ser feita por um corretor de imóveis, preferencialmente inscrito no CNAE. Haja vista a maior habilidade em relação ao conhecimento mercadológico. Não, veja, assim, a escrita é livre, né? O papel aceita tudo. E, de fato, os corretores, ao que se propõem, eles conhecem o mercado. Entenda, não é uma discussão sobre conhecer o mercado. É uma discussão de demonstrar como o mercado funciona. Percebe? Eu estou aqui com o celular. Deixa eu abrir aqui um modelo de inferência, tá? Para que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Vou botar na tela do computador. E aí você vai... Deixa eu abrir aqui, que deve estar aqui pertinho, quer ver? Eu vou abrir só um relatório estatístico, tá? Para que vocês entendam o que é que eu estou dizendo aqui com relação a... Aqui, deixa eu achar aqui, viu? Regressão, o laudo. Aqui, deixa eu ver, meu Deus. Deixa eu achar aqui. Enquanto que aí você vai ver... Léo. Claro. Posso fazer a mesma pergunta? Pode? Consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consigo. Outra pergunta aqui, né? Tecnólogo de edificações está habilitado para fazer laudo de avaliação de imóvel? Não. Não tá, não. Tem que ser engenheiro ou arquiteto. É expresso isso. Tá? Não tá, não. Deixa eu achar aqui. Não tá de jeito nenhum. Aqui. Beleza. Até Achei. tava acontecendo uma votação, né, para ver se continuava ou não permitindo a avaliação de imóvel, né, pelos corretores, enfim, não sei que fim deu isso. Assim, esse negócio sempre vai ser controverso, vice, porque ninguém vai abrir mão, né? Ó, deixa eu só inverter aqui a câmera, tá? Isso aqui é um extrato de um relatório de tratamento estatístico, né? Então aqui, ó. Vou colocar aqui, deixar aqui o Word. Né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui... Aí eu tenho aqui um extrato aqui das variáveis do modelo, ó. Coeficiente de correlação, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Zoom para 200. Coeficiente de correlação, né? Ó, eu digo aqui qual é o poder de explicação dele, né? A estatística é, a significância do modelo, né? Aqui a distribuição normal. Um pouquinho, Léo. Oi? Acho que dá até para tu, porque tá cortando um pouco ali. Tu quer mostrar aqui? Assim? duas? Eu quero só mostrar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Se você tem aqui o tratamento normal aqui para aderir à curva normal, se tem o outlier ou não, né? Aqui não tem outlier, né? Aqui você vem aqui, ó. Aqui você tem a tabela nova, né? Aqui, cadê? Análise de variância aqui, tá vendo? O F. Olha o modelo aqui, ó. Tem um modelozinho aqui, ó. Um modelo de regressão aqui, cadê? Aqui, ó. Tal, você vem aqui, tem uma estatística aqui, tá vendo? Aí tem um modelo aqui, as transformações, centro urbano, área total. Então você tem aqui uma série de, ó, significância do modelo, as correlações, né? A multicolonialidade aqui e tal. E tem alguns gráficos também, né? Gráfico de aderência, né? Você tem aqui a regressão linear aqui. Tem uma série de coisas, de Cook, né? Então você tem aqui um relatório estatístico, né? Do modelo. Isso aqui é fruto de tratamento estatístico. Né? Isso é diferente, virar aqui. Isso é bastante diferente de fazer uma média de 3 dados, tá certo? E isso aqui é o método científico que a gente se propõe a fazer, que de fato os corretores não têm formação para fazer. A não ser que o corretor seja, coincidentemente, também engenheiro ou arquiteto, né? Aí pode. Léo, minha esposa é corretora, está no 7º período de arquitetura. Vai ser arquiteta, vai poder fazer. E contratou um laudo de avaliação e né, a pessoa pediu isso. O cliente pediu, quer um laudo de avaliação. E contratou um corretor para fazer. Daí vai ter esse laudo lá no processo.
Em Vai público, ter algum problema ou né? não? Em Pode ser utilizado ou não? Veja, de um lado de cá eu tenho um perito, engenheiro, tem eu aqui do outro lado, tem um corretor do outro lado, impugnar. Ó, a peça técnica foi feita lá do outro lado por um assistente técnico, ou até o próprio perito, que não tem formação devida, né, inclusive pela norma técnica, a 14653, a norma técnica de engenharia. Mas Veja que a coisa norma importante. não é lei, Léo. Boa. A norma não é lei, mas a norma tem força impositiva de lei quando a lei que referencia a norma não é específica quanto ao tema. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele regula as relações de consumo num condomínio, por exemplo. Tá certo? Só que a ele não cabe, por exemplo, definir a vida útil de um projeto de concreto. Quem define isso é a 6118. Ela não é uma lei, mas ela é uma norma de engenharia. Uhum. Como o direito de consumidor olha tanto para a garantia como para a vida útil, o que é que ela diz? Na medida em que as leis que tratam desses assuntos não especificam tecnicamente a matéria, essa lei se apoiará sempre nas normas técnicas que podem ser feitas pela BNT, pelo IMETRE, por outros órgãos como os IBAPs e tal. E aí essa norma passará a ter força impositiva de lei, né? E essa lei original vai apoiar essa opinião técnica, não mais como opinião, mas como força de lei. Então, sim, a norma técnica não é lei, mas funciona como fosse quando a lei que trata daquilo não desce ao detalhe que deveria. Então, por exemplo, não existe uma lei estadual ou municipal que define como fazer a avaliação de imóveis, por exemplo. Não é? E quando você remete a uma situação onde tem que ter o laudo, avaliação de imóveis, e não tem uma lei específica, a 14653 passa a ter força de lei. E enquanto força de lei, ela diz expressamente que aquela norma e aquele conjunto de técnicas tem que ser feito por engenheiro e arquiteto. Uhum. Então, só por esse motivo, já não daria certo. E aí, por esse motivo também, é que a gente faz as impugnações. É mais uma atividade. Se você quiser fazer, para vocês vai ser muito fácil. Aqui está, Léo. Quais critérios específicos você acredita que devem ser priorizados na avaliação de um imóvel para garantir uma análise precisa e justa? Maravilha. Isso é uma pergunta fácil, né? Tem 4 variáveis que são importantes, tá certo? Localização, localização, localização e localização. O resto é importante, mas se você não considerar, porque vê, se tu não considera isso aí, tu vai considerar que uma casa em Itajaí é igual a uma casa em Jurerê, porque você não considera a localização e não faz nenhum sentido. Então é uma variável, é o que a gente chama de variável genética, né? Ou seja, uma variável que tem que estar no modelo, entendeu? Desde que ela seja uma variável, né? Porque se tiver todo mundo no mesmo bairro, ela não é uma variável, entendeu? Então veja que depende muito de cada coisa. Ah, não, mas é a Avenida Boa Viagem aqui. Ah, é Jurerê Internacional, mas é naquela avenida principal. Então, faz sentido eu avaliar imóveis na Avenida Boa Viagem, ou na Faria Lima, ou em Copacabana, que sejam de outra avenida que não seja a Avenida Atlântica? Não. Se tem muito imóvel ali, vai ali, velho, porque qualquer outra coisa vai estar muito descolado, né? Então veja que há peculiaridades, inclusive na forma como você especifica a variável localização. Ela pode ser dicotômica, pode ser alocado, proxy, quantitativa, pode ser tudo junto, pode ser interação, pode. Depende de quê? Da avaliação. Do avaliando, do motivo, do porquê, de uma série de coisas. Uhum. Excelente. E as perguntas acabaram. E já estamos aí a 1h16 em live. É isso aí. Então, assim, gente, eu acredito, né, que foram aí sanadas todas as dúvidas que a gente abordou, né, Léo? Até o que a gente tinha planejado ali inicialmente, a gente abordou tudo, né? Acho que sim. O que você deixaria de recado para quem tá nessa área, quer iniciar? O que você deixaria de recado? Bom, primeiro, Karine, agradecer, né, a você aí pelo bate-papo aí. Você que é uma amiga que a engenharia deu aqui, né? A gente nunca esteve pessoalmente aí juntos, mas a sinergia e até as reuniões de trabalho que a gente já fez, né? É muito bom para mim poder ter uma amiga aí. Uma hora a gente se esbarra pelo Brasil, né? E é muito feliz com isso. Patologia Pro. Sigam também @Planner Consultoria, né? Que é o meu perfil aí. E vão na Elite Pós, que é a nossa pós-graduação de Elite, do qual eu sou coordenador.
A gente fala isso aqui e muito mais coisa lá. E se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria o seguinte: seja a área que você seguir, que você quiser fazer, faça o melhor que você puder e entenda que nem tudo vale a pena. E isso é muito importante de ser dito. Ou seja, não é tudo que tem... Engraçado, avaliação de imóveis, né? Mas as coisas que têm muito valor geralmente não têm preço, né? É um pouco disso. Eu acho que a gente tem que se manter, né, íntegro, procurando buscar a melhor engenharia, valorizar o teu passe, valorizar a tua hora técnica, não se submeter a algumas coisas que não fazem sentido, né, e procurando as melhores referências. Então, eu quero fazer um conteúdo de inspeção predial. Vai lá no perfil de Karine Batista. Lá tem um bocado de conteúdo bacana de engenharia diagnóstica. Engenharia de avaliações. Pô, tem um cara da Planner, bacana, quero bater um papo com ele. Beleza, a gente quer fazer, trabalhar com pinturas. Vai lá em Romilson. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer. E aí, sigam, eu acho que a gente deve estar sempre nos IBAPs, na Sóbria, nos melhores eventos, no Ibracon, nos Cobreaps da vida, porque isso é que faz a sinergia e sempre estar junto das pessoas que têm energia boa e que fazem a coisa certa, né? Eu acho que é isso. E no mais, ser feliz, né? Se você não for feliz, nada disso funciona. Exatamente. Léo, muito, muito obrigada. Seria isso, gente. Muito obrigada pela presença de cada um. E quem ainda não me segue, me siga. Quem ainda não segue o Léo, né, pela Planner ali, consultoria, siga também. Siga a Patologia Pro e estejam com a gente aqui nas próximas lives. Muito obrigada, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, Léo. Tá.